Olá, então sejam todos bem-vindos para o início do Componente de Arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa jornada, nessa caminhada do ensino das artes, certo? E aí, vamos então ler o nosso objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Aula 1, objeto de conhecimento, apreciação das diferentes linguagens e suas semioses em função de interesses pessoais e coletivos. Detalhamento, a produção e a circulação de narrativas estético-expressivas, artes visuais, dança, música, teatro em espaços e épocas distintas. Certo? Então, aí agora nós vamos dar início à nossa aula. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu trouxe aqui para vocês essa imagem que fala um pouquinho do que nós vamos estar falando nesse momento, que é uma linha do tempo, que completa a história da arte, certo? Então, essa linha do tempo, ela vai trazer o quê? O homem, desde a pré-história até hoje, o mundo contemporâneo que estamos envolvidos na era tecnológica, certo? Então, esse mundo que houve uma evolução, ou então eu posso dizer que houve adequação às necessidades que o homem, naquele período lá da pré-história até os dias de hoje, foi superando, né, para conseguir suprir as suas necessidades. E aí eu trouxe para vocês aqui uma linha do tempo que fala um pouco dessa história da arte que nós vamos ver durante a nossa aula. Então, é uma história da arte que pode ser traçada desde quando as civilizações antigas usavam técnicas e materiais para retratar um assunto culturalmente significativo há milhares de anos atrás. Desde esses primeiros registros, os movimentos artísticos foram nascendo cada um os seus próprios estilos e características distintas, que refletem as influências políticas e sociais do período de onde surgiram. Então, na nossa linha do tempo, nós temos primeiramente a pré-história, tá? Que eu trago para vocês aí, onde o homem vivia nas cavernas, ele não vivia ainda em sociedade, e ele fazia as pinturas no interior da caverna, registrando o seu cotidiano em que ele acreditava. E esse período da pré-história, ele vai de 40.000 a 4.000 antes de Cristo. Então, vocês percebem que vai, né, a linha do tempo, e passamos em 4.000 antes de Cristo a 400 depois de Cristo, nós temos denominado a arte antiga. Então, tudo isso nós vamos estar vendo durante a nossa aula. E aí passamos para a arte medieval, que vai de 500 a 1400, que é a arte medieval. Vocês percebam que há séculos de uma arte de um período para o outro, não é verdade? E isso vai estar diminuindo com a passagem do tempo até chegar à era contemporânea. E aí nós temos o período do Renascimento, que é a arte renascença, vai de 1400 a 1600 depois de Cristo, que é o renascer da arte, a arte de uma visão totalmente científica, onde o homem vai conseguir, né, expressar o seu objeto dentro da ciência, da matemática, da biologia, por isso que é chamado de período renascentista. E aí nós temos o maneirismo, que é justamente essa transição que vai acontecer no período de 1527 a 1580 depois de Cristo. É uma transição até chegar no período barroco. Enquanto o período barroco ele vai trabalhar com a dualidade de sentimentos, que é o quê? O céu, o inferno, o amor, o ódio vai estar muito representado nas suas imagens, no seu retrato, no seu fazer artístico desse período. E aí passamos para o período do Rococó, que vai de 1699 a 1780, onde ele vai falar de uma beleza, de um amor, vai ter muitos floreados, muitas alegorias, né, ilustrações.
E aí nós passamos para o neoclassicismo. O que é o neoclassicismo? Nós temos o classicismo e esse aí vem ser um novo clássico. Neo significa novo. E esse período ele vai de 1750 a 1850 depois de Cristo. Então o que é esse neoclassicismo? Ele vai se basear no classicismo, que era o quê? O período da arte romana, da arte grega. Ele vai resgatar, mas com um tema muito mais atual, mas ele vai beber na fonte do classicismo, certo? E aí nós temos o romantismo, que vai de 1780 a 1850 depois de Cristo. Esse romantismo, ele vai falar de um romance, mas não é um romance entre um homem e uma mulher, mas sim um romance patriótico, tá? Ele vai estar levando essa questão do patriotismo na sua obra de arte, a visão do homem enquanto realidade política. E aí vai de 1780 a 1850 depois de Cristo. E vamos passar o quê? Para o realismo, que vai de 1848 a 1900 depois de Cristo. Vocês percebem que o tempo já está mais curto nesse período das mudanças de estilos de pintura? Então o realismo ele vai trazer, já está falando o realismo, o cotidiano, como o homem vê a sociedade nesse período. Aí nós temos o Art Nouveau, que vai trazer um novo floreado, uma nova forma de registrar, que a arquitetura vai ser marcada com concreto e o ferro sendo inserido na arquitetura, e esse período vai de 1890 a 1910 depois de Cristo. Aí passamos para o impressionismo, 1865 a 1885 depois de Cristo. O impressionismo ele vai trazer o ismo nas artes plásticas, quer dizer, são os estilos de pintura da vanguarda. Ele vai perceber que a arte ela não precisa ser delineada, ela não existe linha, mas sim a luz vai ser o principal argumento desse período. Ele vai dizer que todo o objeto ele vai mudar de cor dependendo da incidência solar sobre o objeto. Eu coloco um exemplo: se apagarmos todas as luzes das salas, nós não conseguimos enxergar as cores, não é verdade? Mas se liga a luz, nós conseguimos enxergar as cores. Então, eles vão trabalhar com isso. E passamos para o pós-impressionismo, que vai de 1885 a 1910 depois de Cristo. E aí vem o fauvismo, que são as férias, ele vai trabalhar com as cores puras, a questão do sentimento também. Passamos para o expressionismo, vai trabalhar com as dores humanas, o sentimento psicológico, aquela dor que vai... Foi o primeiro movimento de vanguarda que deformou a figura humana. Isso aí durante todo o processo do ensino médio, vocês vão estar estudando também esses estilos e períodos da arte, tá? E o expressionismo vai de 1905 a 1920 depois de Cristo. Passamos para o cubismo, aonde ele vai transformar todos os objetos em formas geométricas, tá? E aí existem duas fases do cubismo, o sintético e o analítico, e esse período ele vai de 1907 a 1914. Passamos para o surrealismo. Surrealismo já diz, vai trabalhar com os sonhos, né? Ele vai retratar o que nós percebemos nos sonhos, ele vai transformar na tela. E aí passamos para o expressionismo abstrato, que são trabalhando com as cores, com as linhas, sem formas definidas. E o expressionismo abstrato vai de 1940 a 1950 depois de Cristo. Passamos para a op art, que ele vai trabalhar com a ilusão de ótica, que ele vai trabalhar principalmente com as cores, as formas geométricas. E aí passamos para o pop art, de 1950 a 1960, quer dizer, uma década somente, que é a pop art, vai trabalhar principalmente com a questão do consumismo e a arte em grande escala. Vem a arte povera, que vem de 1960 depois de Cristo, que é denominada de arte pobre. Vai ser uma arte que vai ser utilizada os materiais recicláveis. Finalizando aqui com minimalismo, que ele vai dizer que a essência do objeto ela não é perdida, mas ela pode ser representada em linhas simples, certo? Temos a arte conceitual, de 1860 a 1970, depois de Cristo, e aí nós temos a arte contemporânea,
Ai, professora, foi muita coisa ao mesmo tempo. Calma, eu apenas dei uma trajetória da arte desse período que vocês vão ver ao longo do ensino de arte. Tudo no primeiro ano? Não, mas para vocês perceberem que existe uma linha que vai delimitar a arte, que ela está escrita, então todo esse processo, e uma coisa está interligada com a outra. Então, agora nós vamos iniciar com o quê? Com o primeiro que nós vimos lá, que foi a arte na pré-história. Vamos ver o conceito? Então, a arte na pré-história, ela vai de 40.000 a 4.000 antes de Cristo. E ela se dá como? As origens da história da arte podem ser rastreadas até a era da pré-história, antes que os registros escritos fossem mantidos. Os primeiros artefatos vêm do Paleolítico ou Idade da Pedra Antiga, na forma de entalhes, gravuras, imagens pictóricas, esculturas e arranjos feitos em pedra. Continuando, a arte deste período dependia de uso de pigmentos naturais e esculturas em pedras para criar representações de objetos, animais e rituais que governavam a existência de uma civilização. A arte na pré-história está dividida em 3 grandes períodos, sendo que em cada um deles apresenta as características peculiares, certo? Então, quando nós falamos que a arte da pré-história está dividida em 3 grandes períodos, mas aqui nós vamos apresentar um pouquinho mais, que existem alguns detalhes, mas os 3 grandes períodos são classificados de Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Mas aqui nós vamos apresentar alguns que têm a sua característica própria. E nós começamos com o Paleolítico. Vamos ver? Então, o Paleolítico que eu trago para vocês aqui, o homem, ele vivia no Paleolítico, né, inferior, ele era um homem nômade. Por que era nômade? Ele não vivia em sociedade, ele vivia, vamos dizer, isolado. Ele caçava, ele pescava, mas ele não tinha o domínio da agricultura, nem da pecuária, então ele precisava apenas ser um coletor. E o que ele desenhava no interior das cavernas, e era um desenho chamado de naturalistas. Por que desenhos naturalistas? Porque eles tentavam chegar o mais próximo possível da realidade. Então, esse homem ele ainda não tinha domínio do fogo, ele não vivia em sociedade, ele vivia na caverna, porque era muito frio nesse período. E aqui nós trouxemos algumas representações. Então, ele caçava para sobrevivência. Quando ele, vamos dizer, acabava o que tinha ali, ele mudava de local, porque ele não tinha o domínio da agricultura e da pecuária, certo? Então, vamos ver o conceito? O que é o Paleolítico inferior? Foi nesse período que surgiram as primeiras espécies de hominídeos, provavelmente na África. Nesta época, a temperatura era muito baixa, obrigando os humanos e outros animais a viverem em cavernas. Os objetos, desse período foram confeccionados primeiramente em ossos e madeira, depois em pedra e marfim. Usavam um machado de pedra para cortar e esmagar os alimentos, para a defesa e fazer furos. As lascas eram aproveitadas para fabricar objetos cortantes, daí o Paleolítico ter ficado também conhecido como período da pedra lascada, certo? Aí, dentro desse período, chamado de período da pedra lascada, porque o atrito das pedras, suprindo uma necessidade desse período, eles tinham aquelas lascas de pedra. E aí, mas desse período, passando milhares de anos, eles chegaram ao Paleolítico Superior, que há uma mudança lenta, mas acontece. Mas qual seria essa grande mudança desse Paleolítico inferior para o superior? Vamos ver aqui? Então, aqui nesse período, o homem também continuava sendo nômade, tá? Ele se deslocava de um lugar para o outro, ele ainda não tinha o domínio, ele não vivia em sociedade, mas ele tinha um domínio aqui que foi muito crucial para a sua sobrevivência. Lembram do período frio que ele vivia nas cavernas? Ele continuava vivendo nas cavernas, ele continuava caçando, ele continuava desenhando no interior das cavernas de forma naturalista, mas ele tinha um outro. Ele começou a ter o domínio do fogo, que já mudou a sua realidade. Ele supriu uma necessidade em relação ao frio. Vamos ver o conceito sobre esse período? Então, o Paleolítico Superior, os homens do período Paleolítico Superior,
Eram nômades, deslocavam-se de um lugar para o outro em busca de alimentos, ou seja, procurava tudo o que era necessário para sustentar a vida por meio da caça, da pesca, da coleta de frutos, sementes e raízes. Os indivíduos confeccionavam e utilizavam objetos de pedra lascadas, ossos e dentes de animais. Certo? Então, esse paleolítico superior, ele tem uma característica igual ao inferior, só que com uma diferença que eu falei para vocês. Mas aí, depois de milhares de anos, não foi coisa rápida não, tá? Milhares de anos ele entra no período neolítico. Quando nós falamos neo, vem o quê? O novo, não é verdade? Então, novo período. E qual é essa característica desse neolítico? Vamos ver aqui como é que eles viviam. Olha o que acontece depois de milhares de anos. O homem já tem domínio de quê? Da pecuária. Então, ele não precisa mais estar caçando, claro, ele caça, mas ele já consegue domesticar os animais. Ele se torna o quê? Ele se torna sedentário, porque ele já começa a viver em uma pequena sociedade. Ele já domina também a agricultura, ele já tem moradias. Então, ele tem essa mudança, porque ele também já dominava o fogo. Então, isso foi facilitando, foi tendo, eu não digo uma evolução, ele foi suprindo as suas necessidades. E qual seria o estilo de pintura dele? Ele não precisava mais fazer uma pintura naturalista, ele apenas precisava registrar o que estava acontecendo. Nasceram 20 vacas, não sei quantos carneiros, então ele não precisava mais fazer aquele detalhe de pinturas com muitos detalhes que era uma pintura naturalista. Ele fazia de forma mais esquemática, geometrizante essa pintura, apenas como se fosse um diário, certo? Então, qual é a característica principais desse período? Vamos ver? E aí, dentro desse período, nós temos, eles eram sedentários, eles eram agricultores, criadores, a pintura continuava sendo a pintura rupestre, o desenho esquemático ou geometrizante. Passando milhares de anos, o homem também foi o quê? Se adequando às suas necessidades, suprindo as suas necessidades, ele entrou num período chamado de Idade dos Metais. Então, como nós falamos, a pré-história foi dividida em 3 grandes períodos, que eu falei para vocês: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Mas nós percebemos que lá no Paleolítico nós temos o Paleolítico inferior e o Paleolítico superior, certo? Então, na Idade dos Metais acontece um novo, né? Algo que vai trazer o quê? Benefícios para esse homem. Ele já é sedentário, ele já vive em sociedade, em comunidade, ele tem domínio da agricultura, da pecuária, ele planta, ele colhe, certo? Ele vive naquela sociedade e ele vai desenvolver algo, que é justamente os metais, né? Então, vamos ver como é que eles viviam nesse período? Trouxe aqui para vocês. Então, ele já consegue dissolver, criar armas através de quê? Através dos metais. Ele já tem essa conquista. Então, as armas já são lanças, ele deixa a pedra lascada, ele deixa a questão dos atritos para criar as suas armas e ele começa a desenvolver, né, a dissolver os metais e criar suas armas. Então, vive em sociedade, mas ele já cria suas armas, ele não precisa mais utilizar aquelas armas de pedra lascada, certo? Porque ele tem uma nova forma, o domínio do fogo e a questão dos metais. Vamos ver o conceito? Então, a Idade dos Metais, diferente dos períodos anteriores, Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, e Neolítico, Idade da Pedra Polida, o desenvolvimento da metalurgia e a expansão das técnicas de fundição na Idade dos Metais propiciaram uma enorme conquista tecnológica para a humanidade. Continuando, a utilização dos metais não substituiu completamente os instrumentos que eram feitos de pedra e madeira. Esse processo de transição ocorreu de maneira lenta e de diferentes formas em determinados locais. E quais eram as características? Vamos ver? Invenção da roda, escrita, sociedade e ferramentas de metais. Vocês perceberam como foi? Não foi uma coisa assim rápida, né? Como eu falei para vocês, não é algo de um ano para o outro, foram milhares de anos que o homem da pré-história houve essa, vamos dizer, evolução.
Então, o homem ele deixou plenamente aquelas armas? Não, ele continua utilizando a madeira, não mais a pedra lascada, mas a madeira, o ferro, e vivendo em sociedade. Ele fez o quê? Utilizou, né, a roda, que facilitou muito mais a sua vida. Mas esse homem da pré-história ele tinha a característica do quê? De uma arte rupestre. E qual eram esses materiais e o que era esse conceito de arte rupestre? Vamos ver? Então, a arte rupestre. A arte rupestre é compreendida como um amplo conjunto de desenhos, pinturas, inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. Quais eram os materiais utilizados para fazer esses desenhos? Sangue, argila, excrementos humanos, látex de planta, gordura, clara de ovos e sangue de animais, certo? E gordura de animais. Mas eles também faziam o que? As suas esculturas. E dentro dessas esculturas nós temos aí uma imagem que eu trouxe para vocês, representando uma escultura feminina. Nesse período, todas as esculturas que foram encontradas pelos arqueólogos e estudiosos representam a figura feminina, né? Então, o homem da pré-história também se expressava por meio das esculturas, em madeiras, ossos e pedra. Aí nós temos uma escultura de uma Vênus, certo? Que ela tem o quê? Os seios volumosos, as ancas bem avantajadas, que os estudiosos dizem que representavam a fertilidade, tá? Então, isso aí é algo, vamos dizer, que eles faziam para representar essa fertilidade da figura feminina, certo? Mas os homens desse período também, eles tinham as suas habitações, eles tinham a sua arquitetura, que elas estão classificadas e elas têm características diferenciadas. Vamos ver essas arquiteturas? Então, nós temos os domes. Consistia em 2 ou mais pedras grandes, fincada verticalmente no chão, como se fosse paredes de uma grande pedra, era colocada horizontalmente sobre elas, parecendo um teto. Aí nós temos uma imagem de domes, que também são chamadas de antas, tá? E aí nós temos os domes, 2 pedras fincadas verticalmente e uma grande, né, na horizontal, então chamada de domes. Nós temos os menires, vamos ver? Aí nós temos esses exemplos, que são grandes pedras cravadas no chão, de forma vertical, tá? Então, aí nós temos esses exemplos dessas pedras, sabe? Dos menires desse período, e nós temos os cromeletes. Vamos ver? Os cromeletes aqui, que é o cromelex, são menires de domes organizados em círculos, que são considerados cemitérios. Aí nós estamos vendo um cromelete, né? Que ele está situado no país, em Portugal, certo? E eles dizem que são considerados cemitérios desse período. Ora, a era pré-história, nós estamos falando desse período que envolve a Europa, envolve esses vestígios que nós temos, mas será que aqui no Brasil, ou mesmo no Amazonas, nós temos esses registros do homem da pré-história? Claro que nós temos. Nós tivemos uma estiagem muito forte e aqui mesmo no Amazonas foi descobertos umas chamadas de caretas. E eu trouxe um vídeo aqui para vocês aonde ela está localizada. Vamos ver? Falar em pré-história do Brasil é montar um complicado quebra-cabeças com muitas peças faltando. A dificuldade começa já no título: pré-história. Uma expressão que passa a ideia errada de ser um período sem história. Os indígenas brasileiros tiveram uma história própria, de milhares de anos, em que suas culturas, técnicas e artes sofreram mudanças e influências. Entendemos por pré-história os períodos da história sem escrita e que, por isso, só podem ser estudados pelos objetos feitos pelo homem. Conhecidas popularmente como caretas, por terem semelhanças com expressões humanas, gravuras rupestres esculpidas em paredes rochosas há mais de 1000 anos, voltaram a aparecer em Manaus devido à seca histórica do Rio Negro, que registra o nível mais baixo em 121 anos de medição. As gravuras estão localizadas dentro da área urbana da capital amazonense, em uma região conhecida como Praia das Lajes, de onde se tem uma vista privilegiada para o encontro das águas.
O local foi o primeiro de Manaus a ser registrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, CNSA, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Os primeiros registros dessas gravuras milenares, que por muito tempo ficaram submersas, foram feitos em 2010, quando as águas escuras do rio baixaram até 13,63 metros. Até então, aquela era a seca mais severa que a capital do Amazonas tinha enfrentado. Muito bem, vocês perceberam que aqui no Amazonas tem, mas também eu trouxe um vídeo que nós fizemos para a UCA, que ela também fala desse período da pré-história aqui, muito próximo de Manaus. Vamos assistir? Olá meninas, tudo bem com vocês? A gente está conhecendo aqui a comunidade, um lugar maravilhoso, mas a gente queria saber, aqui tem um lugar, sei lá, de repente diferente, turístico, que a gente possa visitar? Tem um prédio histórico que foi uma escola, tem um hospital, tem um presídio e tem uma pousada. Obrigado, hein? Obrigado. Tchau, tchau. Desse centro histórico, dessas ruínas daquele prédio aqui. O que vocês acharam? Que lugar encantador, que lugar maravilhoso, né, Denise? Sim. Imagina só a visita turística aqui sendo diferenciada, uma loja de souvenir, muitas potencialidades econômicas voltadas para o empreendedorismo que eu acho que poderiam ser melhor exploradas nesse lugar. Esse é um prédio com muitas potencialidades em um município. Imagina quantos não tem nos outros municípios do Amazonas. E isso nós vamos ter que mostrar, fazer o nosso aluno refletir nesse momento, né, da UCA, não só aqui no Iranduba, mas em todos os municípios do Amazonas. Certo? Eu acho que tem muito mais. Vamos atrás dos moradores? Vamos? Descobrir? Vamos. Vamos lá. Eu sou técnico em arqueologia, né? Sou morador da comunidade. Durante muito tempo, nós recebemos doações dos comunitários e eu guardei esse material e em seguida eu musealizei eles enquanto na reserva técnica do MUSA, Museu da Amazônia. Mas aqui nós estamos em cima de um grande sítio arqueológico. E a gente consegue observar todos esses materiais fazem parte do contexto arqueológico da comunidade do Paricatuba. Aqui nós vamos ter pelo menos os 1.500 a 1.800 anos de ocupação. Nós já estamos pisando no solo sagrado. Nós, professores de linguagem, vamos ministrar o UCA, não é verdade? Vamos trabalhar o empreendedorismo, né, social e cultural. É justamente ver a possibilidade de empreendedorismo na nossa localidade. Isso mesmo, conhecer, trabalhar e transformar também por meio do empreendedorismo. Nós esperamos que todos possam sair transformados dessas aulas e que nós possamos aprender bastante. É essa a preocupação da Secretaria de Educação do Amazonas, trazer empreendedorismo cultural e social em benefício da comunidade. Isso aí, vem com a gente! Então, fica aí a nossa reflexão sobre a pré-história e finalizamos a nossa aula de hoje.